1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Todos podemos ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Precioso Deus e querido Pai, nesse instante suplicamos para que Tu possas falar conosco através da Tua palavra, Tu venhas abrir ela para nós e que nossos corações possam ser cheios de Ti, da Tua palavra e do poder que está nela, e que o Teu Santo Espírito nos conforte, nos console, nos guie, nos conduza a todo conhecimento e a toda verdade. Crendo que Tu farás isso, pedimos isso e Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, amém. Graças a Deus. Então, meus amados, eu quero me deter um pouco nessa parte final aqui que o apóstolo Paulo escreveu, onde ele disse que o Cristo estava oculto em mistério, ou seja, ninguém sabia praticamente que Deus tinha um filho. Isso era um mistério que estava oculto. E ele disse que isso estava oculto dos príncipes deste mundo, ou seja, das autoridades religiosas, dos escribas, doutores. Muitos não entenderam que Deus tinha um filho. E a pré-existência do filho, inclusive, está registrada em alguns poucos livros da Bíblia. Está lá registrado que Deus tinha um filho. Mas aqui diz que eles não tiveram conhecimento disso. Ou seja, Paulo aqui está dizendo, a eles não foi revelado a existência deste filho que Deus haveria de enviar para nós. Então, a prova disso é que eles o crucificaram. Paulo disse, se eles tivessem tido um conhecimento de que Deus tinha um filho, ou seja, se a eles tivesse sido revelado a eles de que Deus tinha um filho, Paulo disse, eles nunca teriam crucificado este filho de Deus. Mas a prova que eles crucificaram é que eles não tiveram a revelação. Agora, isso não é diferente do que acontece hoje. Há aqueles que crucificam ainda o filho, como irmão Diógenes, da forma de sua palavra, porque a palavra é Cristo, assim dizia o irmão Branham. E se você rejeita a palavra, se você despreza a palavra e a sua doutrina, a doutrina de Cristo, você está crucificando Cristo. Mas como que é possível você crucificar essa palavra simplesmente rejeitando? Simplesmente porque não recebeu a revelação dessa palavra. Da mesma forma como aqueles homens crucificaram Cristo porque não tiveram a revelação de Cristo, hoje muitos rejeitam a doutrina de Cristo simplesmente por não terem recebido de Deus a revelação de Cristo e de sua palavra. Em outras palavras, se você não tem a revelação desta palavra dada pelo Espírito Santo, você vai rejeitar a palavra, você vai dar provas de que você não experimentou ainda o novo nascimento, porque muitos de nós talvez rejeitamos também a Cristo, a palavra, na nossa ignorância, porque ainda não experimentamos o nascimento, mas a partir do momento que você tem o Espírito de Cristo em você, você recebe então a fé de Cristo para crer e aceitar toda a palavra. Então nunca que alguém com o Espírito Santo pode rejeitar a Cristo e a palavra revelada e escrita pelo próprio Espírito.
Se você tem o Espírito Santo, inclusive, você que diz eu tenho o Espírito Santo, você vai dar provas de que você tem esse Espírito, não crucificando Cristo, não rejeitando a doutrina de Cristo. Então esse é um problema que nós temos em muitos lugares, em muitas igrejas que se dizem cristãs, onde as pessoas dizem crer em Cristo, mas quando a doutrina de Cristo é exposta, eles a rechaçam, eles a rejeitam, mesmo alegando ter o Espírito dele. Então isso acontece porque, da mesma forma como estes homens, não receberam de Deus a revelação. E nós entendemos que a revelação, na verdade, da palavra é dado para aqueles que Deus já de antemão elegeu para receber essa revelação. Da mesma forma como Cristo foi eleito, né, em Deus, como Deus separou seu Filho desde antes da fundação do mundo, Deus, da mesma forma, também já separou desde antes da fundação do mundo aqueles que iriam receber o Cristo quando viesse a esse mundo e ouvissem falar dele, cada um ao seu tempo oportuno. Foi assim que Paulo disse. Então, se nós estamos aqui crendo nesse Cristo e confessando a Cristo, é porque Deus nos deu a misericórdia de nos revelar a Cristo. Então, não importa o quão religioso uma pessoa seja, o quão zeloso ele seja, se ele rejeita a doutrina de Cristo, então ele está nessa mesma condição desses outros homens. Porque, na verdade, o que se diz é que se essas pessoas que hoje rejeitam a doutrina, se tivessem vivido lá nos dias de Cristo na carne, teriam feito a mesma coisa agora que fazem com a palavra. Vocês estão entendendo? Se rejeitam hoje Cristo na forma de palavra, teriam rejeitado Cristo lá em carne se tivessem vivido nos dias dele. Muitos religiosos hoje que dizem ser cristão, que pregam o cristianismo, teriam crucificado ou ajudado a crucificar Cristo se tivessem vivido nos seus dias. Basta você ver a forma como eles lidam com a palavra, basta você ver o desprezo com que eles têm com a palavra quando você ministra para eles. E nós temos ao longo dessas viagens que temos feito, mostrado muitas coisas, muitas tradições que as pessoas que se dizem cristãs têm recebido no lugar de Cristo, no lugar da palavra. E Cristo, ele nos revelou a palavra, nos revelou o seu Pai, para que a mesma glória que ele tinha pudesse estar também conosco. E essa glória se revela nesta manifestação, nessa própria revelação da palavra. A revelação da palavra é a maior glória que nós podemos ter, porque se você tem essa revelação não vai apenas mudar o teu intelecto, não vai apenas mudar a tua maneira de conceber, isso vai realmente transformar a tua vida. Isso vai produzir em você um novo nascimento. Jesus disse que você tem que nascer de novo. E quando ele disse isso para um grande entendedor da lei, um grande sábio lá, ele não havia entendido. Ele disse, como que eu vou ter que nascer de outra vez do ventre de minha mãe? E ele disse, você não entendeu. Você tem que nascer do Espírito. Então, quando você nasce do Espírito, então você passa a ter uma nova mentalidade. Você passa a ter uma nova disposição. Você passa a ter desejos novos em sua vida, na sua mente, em seu coração. Você realmente não quer mais agradar a si mesmo, agora você quer servir e agradar a Deus. Você não quer mais agora fazer de você mesmo um ídolo, mas agora Deus é aquele a quem você serve. Você não serve mais a si mesmo. Você não mais faz as coisas da maneira como você quer. Agora, com a instrução e com a revelação, você faz as coisas, você conduz a tua vida, você toma decisões, você faz escolhas de acordo com a revelação da palavra de Deus. Então isso, a palavra de Deus, uma vez que ela é revelada a você, eu sempre tenho dito, você não é mais a mesma pessoa. E você não se sujeita mais a nenhum sistema que se diz cristão. Porque hoje o que nós mais temos são pessoas que se dizem cristãos. Mas a última coisa que eles vivem é o cristianismo. Eles creem em uma outra doutrina, eles adotam um comportamento religioso, é verdade, mas você não pode esquecer, e Mambana chama muita atenção disso, de que o diabo também tem um espírito religioso. Você lembra de Caim? Você lembra de Abel? Quando foram apresentar uma oferta, um sacrifício para Deus? Dos dois irmãos, qual foi o primeiro que tomou a ideia, a iniciativa de apresentar uma oferta, um sacrifício para Deus? Foi Abel? Não. Foi Caim. E ele era filho da serpente. Ele foi o primeiro a ter um desejo de servir a Deus, de prestar uma reverência a Deus, de adorá-lo, de sacrificar algo para ele. E Deus não recebeu sua oferta, porque ele não fez com revelação.
Então, a Bíblia nos mostra todas as coisas que nós estamos vendo hoje. Mambana disse que o livro de Gênesis é o livro que o diabo mais abomina, né? O livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Por que isso? Porque quando você entende lá o livro de Gênesis, quando você entende os princípios, você entende o que está acontecendo agora. Porque tudo que temos agora é apenas uma repetição. Nós vemos aí as pessoas fazendo a mesma coisa que Caim fez. Ele quis adorar a Deus, quis prestar uma reverência, uma homenagem, só que foi o que Caim fez. Ele quis fazer isso do jeito dele, da maneira dele, segundo a revelação que ele tinha. E a palavra diz que Abel ofereceu para Deus uma oferta segundo algo que Deus lhe revelou como fazer. E não é interessante? Por que Deus revelou para Abel e não quis revelar para Caim? Você está entendendo? A revelação da palavra é somente para os eleitos de Deus. Para algumas pessoas você vai falar da palavra e eles vão ser recalcitrantes, eles vão relutar, eles vão até odiar você por você falar alguma coisa que é contrária ao que ele crê. Porque eles são religiosos, eles são zelosos, eles vão nas suas igrejas, eles vão fazer lá, vão prestar seu culto, a sua homenagem a Deus, mas vai ser tudo da sua própria maneira, porque eles vão seguir um outro rito, eles vão seguir uma outra tradição, eles vão seguir um outro dogma, eles vão seguir uma outra doutrina. E para você servir e adorar a Deus, você tem que se aproximar dele com uma doutrina certa. Há uma doutrina correta da qual você, uma vez conhecendo a Deus corretamente, fará com que você sirva a Deus corretamente. Deus não quer que você sirva a Ele de qualquer maneira. Deus não quer que você sirva a Ele de qualquer jeito. Eu sempre lembro daquela história que uma banda conta, daquela senhora lá na África, que adorava um Deus que era representado por um crocodilo, e que para mostrar seu zelo, sua devoção por aquele Deus, ele foi até o rio e quando viu um crocodilo, né, ela jogou o seu bebê na boca do crocodilo para ser devorado por ele. E você vai dizer, isso foi horrível? Claro que foi horrível. Mas procura entender, é a maneira que ela encontrava, era o treinamento que ela recebeu para adorar a Deus. Ela queria demonstrar sua devoção, sua entrega, sua fidelidade. Não é da forma correta. A Bíblia diz que isso se chama zelo sem entendimento. Você tem que amar a Deus, você tem que servir a Ele, mas há um entendimento que tem que acompanhar isso. Não é isto? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu quê? Entendimento. Não é isto? Quer dizer que para você servir a Deus de uma maneira que você agrade, tem que ser segundo o entendimento da palavra, não segundo o teu próprio entendimento, não segundo o entendimento que uma igreja estipulou para você. Não, eu vou te mostrar aqui uma maneira de como você adorar a Deus e de como você obter resultados rápidos. Né? Parece pacto com o diabo, né? Porque os que fazem pacto com o diabo, eles dizem isso. Não, sirva o diabo responde rápido, Deus demora para responder. Mas tem algumas igrejas que parece que conseguiram os atalhos, né, irmão Nonato? Eu vou encontrar um meio rápido aqui de Deus te abençoar. Não existe meio rápido. A única maneira de Deus te abençoar é Ele ver a tua sinceridade, de você render a tua vida a Ele, entregar-se a Ele. Aleluia. E quando você conseguir convencê-lo de que você tem como seu Deus, então você receberá as bênçãos. E isso vai depender do ritmo de cada um. Vai depender do interesse, da vontade de cada um. Quanto menos zeloso você for, ou quanto mais relaxado um filho de Deus será na sua entrega a Deus, sua devoção a Deus, mais tempo ele vai levar para ver as bênçãos de Deus na sua vida. Tudo vai depender do teu ritmo, da tua força de vontade, da tua sinceridade. Então algumas igrejas estipulam algumas coisas. Ah, vem aqui, faça uma campanha comigo aqui, pega aqui um envelope de contribuição, faça um voto com Deus, faça uma campanha aqui de 3, 4, 5 dias. E eles pensam que você fazendo aquilo resolve o problema. Como se Deus estivesse preocupado com o teu dinheiro. Deus não quer o teu dinheiro. Misericórdia quer e não sacrifício, diz o Senhor. Deus quer algo muito mais precioso e valioso que o teu dinheiro. Deus quer a tua alma. Deus quer a tua vida. Deus quer o teu tempo. Deus não quer que você faça um compromisso com Ele de uma campanha, de uma igreja. Não! O compromisso que Deus quer que você faça com Ele é por toda a tua vida. É só isso que Ele quer de você. Amém? Tem igrejas que falam aí, fazem campanhas, né? 7 dias na presença de Deus. Alguns, estou só improvisando, eu lembro de algumas campanhas que faziam, agora não lembro, alguns diziam 24 horas na presença de Deus, em estado de oração, algo assim, né? Devoção, jejum.
Meu Senhor, que isso? 24 horas na presença de Deus? 7 dias? Só isso? Isso é mendicância. Eu não quero Deus só por 24 horas, como é que é? Só por 7 dias da semana. Eu quero Deus todos os dias da minha vida. Mas Ele também quer você, todos os dias. Aleluia. Ele te quer para Ele. Amém, igreja? Você está entendendo isso? Amém. Glória a Deus. Jesus disse lá em João 17:22, eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Eu dei a revelação que tu me deu. Deus deu ao seu filho uma revelação e agora o filho diz, eu estou passando para você a mesma revelação que o Pai me deu, para que sejam um como nós somos um. Então, como que você se torna um com o Pai? Tendo a mesma revelação que o filho recebeu. E você vai ter essa revelação quando você se rende à doutrina. Quando nós temos os mesmos juízos, os mesmos pensamentos de Deus, nós estamos então em unidade com Deus. Mas se você tem aí cultivado os teus próprios pensamentos, a tua própria teologia, a tua própria doutrina de igreja, você nunca vai estar em unidade com Ele. A única unidade que podemos ter com Ele é com a sua palavra, e não com a palavra de um homem, de um teólogo, de um seminarista. Né? Eu não vim aqui para te apresentar teologia, eu vim aqui para te apresentar Cristo. Não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração de espírito e de poder. Ah, então você vai fazer algum milagre aqui, irmão Jorge? Você vai fazer brotar manga agora, desse pé de manga que não tem nenhuma aí? Que milagre você vai provar para mim que Cristo está com você? A palavra, a vida e poder na palavra. A igreja tem que crer nessas coisas. E Deus só vai vindicar a sua palavra. Deus não vindica a palavra de um credo, de um dogma de igreja. Deus vindica a sua palavra. Oh, mas irmão Jorge, temos visto muitos sinais em alguns lugares. O profeta de Deus, William Branham, disse, não olhe para os sinais, olhe para a voz que acompanha o sinal. Olhe para a mensagem que acompanha esse sinal. Atrás de todo sinal há uma voz, há uma mensagem. Quando Deus chamou Moisés, ele disse, eu vou te dar 2 sinais. Se alguns não atentarem para a voz do primeiro sinal, atentarão para a voz do segundo sinal. Então, Mombrano explicando isso, ele disse, para cada sinal há uma voz. E essa voz é a palavra, é a própria palavra de Deus. Então, não importa se o sinal é portentoso, é majestoso, é miraculoso, qual é a voz, ou seja, qual é a doutrina, qual é a palavra que está sendo defendida por esse sinal? Se é uma doutrina trinitária, unicista, ariana, seja o que for, esqueça. A única voz que Deus vindica é da sua palavra, que como temos dito aqui, e nessa viagem que eu tenho feito, é a fé apostólica. É a única que realmente vai produzir em você o novo nascimento. É a única doutrina que vai fazer com que você tenha essa mesma glória aqui que Cristo disse que recebeu do Pai, que agora estava compartilhando com seus discípulos. E essa glória é que os discípulos compartilharam com seus discípulos. E que no meio aí das eras foi interrompida. Essa glória foi tomada, foi tirada da igreja. Porque a palavra revelada foi trocada e substituída por tradições. Nós temos dito que Deus usou um profeta, William Branham, para trazer para nós essa mesma glória do Pai. Essa mesma revelação da palavra dos apóstolos. É essa palavra dos apóstolos que vai permitir hoje você ser livre. Que vai permitir hoje você ser um filho e uma filha de Deus. Identificado com Deus e com seu Cristo. Feitos à imagem do Filho primogênito. Você aqui não vai ser imagem de uma denominação. A tua identidade não vai ser de uma denominação. Né? Sempre perguntavam, né, para o irmão Branham, que igreja o senhor pertence? Ele dizia, eu sou cristão. Não pertenço à igreja. Eu sou um cristão. E é essa identificação que você tem que ter. Não se você é trinitário, se você é unicista, se você é metodista, batista, presbiteriano, pentecostal. Essa não é a identidade que Deus quer que você tenha. Ele quer saber se você tem o filho dele aí em você. É a única coisa que ele quer saber. Porque se Cristo está em você, a tua vida está escondida nele. Os teus pecados estão tapados aos olhos do Senhor. Ele vai olhar para você e você pensa que ele vai ainda contemplar o teu passado? Não, o teu passado foi jogado no mar do esquecimento. Ih, irmão Jorge, eu fiz coisas horríveis no passado. Se você rendeu tua vida a Cristo, Deus não lembra mais, está apagado. Mas se você não recebeu Cristo,
Ou se a doutrina que você confessa não é de Cristo, então os teus pecados ainda subsistem. Quando Deus olha para você, Ele vê você, Ele vê os teus pecados, Ele vê o teu passado. Vê a brutal diferença? Mas como a tua vida está escondida na palavra de Cristo, na glória que Cristo revelou, que é a revelação da palavra, que é a sua doutrina, então quando Deus te contempla, Ele não vê mais você. Ele não vê mais os teus pecados. Ele não vê mais o teu passado. Só o que Ele vê é o que Deus, na forma do Cristo, fez por você lá na cruz do Calvário. Era para você ter estado lá, mas Cristo foi lá e te substituiu. Era para você ter estado lá e pagado pelos pecados. Cristo não tinha pecado nenhum para pagar, não é verdade? Mas Ele foi lá e assumiu os teus pecados no teu lugar. Lá, Ele se fez de fraco para que hoje você fosse forte. Lá Ele se fez de vencido para que hoje você fosse mais que vencedor. Lá Ele se fez de maldito para que hoje você fosse abençoado. Se fez de pobre para que você fosse rico. Agora, a maior riqueza que nós podemos ter é a revelação da palavra. Porque quando você tem a revelação da palavra em teu coração, em teu espírito, você nunca mais se tornará escravo de homens. Você somente vai ter Deus como teu Senhor e mais ninguém. Amém? E uma das razões do porquê estou aqui visitando vocês é porque aqui o trabalho que o irmão Nonato está fazendo é de conduzir você apenas a Cristo, não ao homem. Amém? Você aqui não é escravo de homens, aqui você tem liberdade realmente para servir a Cristo. Se nós estivéssemos num reino que um homem criou, nós não podíamos tratar de muita coisa da Bíblia, porque o homem rejeita muita coisa que está na palavra. Por que isso? Porque a eles não foi dada a revelação. E não, por que não foi dado? Eu já expliquei. Deus mesmo cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes seja revelada a palavra, e para que eles a crucifiquem. Então, quando nós muitas vezes tratamos a doutrina e ministramos e vemos alguém rechaçando, desprezando, nós entendemos que é Deus, provavelmente, que está ali cegando o entendimento dele. É Deus que faz isso. Porque Paulo disse, se ele tivesse tido a revelação, se ele tivesse conhecido, eles não crucificariam o Senhor da glória. Não crucificariam. Se Deus realmente revelasse para alguns ministros hoje essa doutrina de Cristo, a doutrina da mensagem como pregamos, eles não rechaçariam isso chamando de doutrina de leveio, de teologia, de testemunho de Jeová, de dualidade. Eles não fariam isso. Mas se eles fazem isso é porque Deus está cegando o entendimento, é porque eles continuam crucificando a Cristo. Você acha que isso é diferente do que aconteceu no passado? Estamos vendo tudo se repetindo. É por isso que muitas vezes nós mostramos o que foi lá no passado para você entender o que está acontecendo hoje. Foi assim como a Bana disse. Lá em 1 Coríntios 2,9 diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não viu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então veja, se é o Espírito de Deus que conhece os corações dos homens, então somente Deus é que está apto para realmente discernir nossos corações, nossas intenções e revelar para nós a sua palavra. Será somente o Espírito de Deus que poderá revelar a palavra vindicada dele para nós. Depois Paulo continua, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Quem conhece você a não ser você mesmo? Você conhece você mesmo mais do que o teu vizinho, o teu colega, quem quer que seja. É isso que Paulo está dizendo. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Paulo aqui está dizendo, nós somente conhecemos Cristo e a doutrina, porque Deus nos deu do seu Espírito para conhecer. Então, irmão Nonato, quando alguém rejeita a doutrina, a resposta está aqui, não recebeu de Deus o seu Espírito para compreender. Porque o Espírito de Deus discerne para o eleito as coisas que são de Deus. Se alguém alega ter o Espírito de Deus e não tem esse discernimento, então ele não tem esse Espírito. É provável sim que ele tenha algum Espírito, mas é um outro Espírito. E se o Espírito que é nele faz ele combater, nós estamos ministrados assim, é o Espírito do Anticristo. Porque Deus jamais se levantaria contra a sua própria palavra. Deus jamais ungiria um ministro para pregar uma doutrina que seria totalmente oposto do que Paulo e seus
e os demais apóstolos ensinaram. Aí depois vai dizer mais, as quais também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. Então observe aqui que Paulo diz, nós não viemos até você com o que os outros homens disseram. Eu não estou aqui dizendo isso, o irmão Nonato não está aqui trazendo a você o ensinamento do homem, né? Mas nós estamos aqui trazendo a você somente o que Deus disse, o que a palavra diz. Amém? Jesus mesmo disse, olha Pai, eu dei para eles a mesma glória que tu me deste, para que eles sejam exatamente como tu e eu somos. Mas veja, tudo isso somente é possível se todos vieram da mesma espécie de semente e palavra, porque cada semente deve produzir segundo a sua própria espécie. Então, para você receber a revelação, você tem que já ter aí em você uma semente de Deus. E essa palavra vai atuar como um fertilizante ou como uma água que vai fazer com que essa palavra, que é nessa semente de você, germine e frutifique para Deus. Você já tem que ter algo de Deus, com o qual você já tem que ter nascido. Você tem que ser um eleito. Somente o eleito é que não vai rechaçar a palavra. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, é somente pelo Espírito Santo que você tem a revelação da palavra. Então Paulo aqui está ignorando aí o caso de que um homem carnal, né, que o homem que esteja vazio do Espírito de Deus possa compreender alguma coisa das coisas de Deus. Ele não pode, porque é preciso que o Espírito Santo esteja nele. O próprio Espírito de Deus habitando em você é que vai vivificar a palavra de Deus para você, que vai fazer a palavra ter sentido para você. Do contrário, você só vai estar aí colocando a tua fé somente em uma suposição, em uma tradição feita para o homem. Então, meus irmãos, nós temos terrivelmente visto aí uma prática milenar, né, que é de crucificar o Cristo. Crucificar o Cristo no passado na forma de palavra. E o homem continua crucificando hoje o mesmo Cristo. Crucificaram na forma de carne. E hoje estão crucificando o mesmo Cristo na forma de palavra. E eles crucificam o Cristo hoje quando eles trocam, como disse a palavra dele, por tradições. Mambana disse na sua mensagem o desvelar de Deus, que eu quero ler aqui, mas agora quando o véu destas denominações e coisas assim, este véu de tradição que nós temos desde o Pentecostes, quando as tradições da igreja se têm rasgado, as coisas que as pessoas disseram, os dias de milagres já passaram, coisas tais, oh Deus, Jesus é o próprio Deus, oh Deus não tem um filho, o filho é uma segunda pessoa, várias coisas que eles usam no lugar da palavra. E Deus tem tirado o véu disso e trazido isso bem à vista. E eles estão prontos para crucificarem isso de novo, bem exatamente igual. Isso não é a mesma coisa que foi feito no passado? É exatamente a mesma coisa. Então veja, meus irmãos, existe uma grande tradição aí, também dentro da mensagem, dentro dos tabernáculos, de negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Os homens que crucificaram Cristo, lá os judeus, eles negavam, não aceitavam que ele era Cristo, o Filho de Deus. E hoje você tem nos tabernáculos essa mesma tradição, porque eles preferem fazer dele o que ele não é. Eles preferem fazer dele o próprio Deus, como nós ministramos ontem, né? Você que acompanhou o estudo. Então, veja, foi exatamente isso aí que motivou os religiosos lá do tempo de Jesus a crucificá-lo. Porque eles negaram que Jesus era o Filho unigênito de Deus. Eles não sabiam que a palavra falava que Deus tinha um filho. Eles ignoravam isso. E praticamente a mesma coisa, como eu disse, está se repetindo hoje outra vez. As pessoas tentam negar que Deus tem um filho. E se tentam fazer do filho o próprio Deus, então eles estão, na verdade, tentando matá-lo. Porque não creem nele como tal, como o Filho de Deus. Mas, meus irmãos, Deus tem um filho, sabia disso? Repita comigo isso. Diga, Deus tem um filho. E este foi o verdadeiro propósito para o qual Deus ordenou o irmão Brana até nós, para nos mostrar que Deus tem um filho. É uma coisa tão simples, mas é tão fundamental, porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou o filho, sem a mim, você não chega ao Pai. Mambana disse na sua mensagem que não temos traduzida, fazendo um vale cheio de covas, que ele pregou lá em 52, ó Deus, meu Pai, que me separou desde o ventre de minha mãe.
Mas veja, não é só profetas que é separado. Você que é eleito também, você já foi separado por Deus desde o ventre da tua mãe. Desde antes, na verdade, né? Que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou para este propósito, ordenando isto, que eu trouxesse esta mensagem para o povo, desde antes da fundação do mundo. Desde antes que o mundo existisse, Deus separou este homem para que agora, nesse tempo oportuno, nos revelasse isto. E da mesma forma, desde antes da fundação do mundo, Deus separou você para estar aqui para ouvir isto. Não sei se todos vão crer, não sei se todos vão discordar, mas você foi chamado para ouvir isto. Agora, para ouvir exatamente o que, irmão Brana? Ele vai dizer aqui, para que eles possam saber que tu és o único Deus verdadeiro e que Jesus Cristo é o teu Filho. Para isto Deus me separou desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Ele resumiu todo o seu ministério praticamente nisto aqui. Para você ver que isso é tão fundamental. E não é triste, irmão Monato, saber que muitos ministros da mensagem negam isso aqui? Eles fazem do Filho de Deus o próprio Deus único. Não, ele disse, Deus me chamou para revelar a você a verdade de que existe um Deus único e de que esse Deus único tem um filho unigênito. Que não é esse Deus único, mas é o Filho por meio de quem Deus se revela a você. E é o único meio, caminho pelo qual você chega até Deus. Não tente criar um atalho criando uma outra doutrina para matar o Filho de Deus, como fizeram no passado. Sem o Filho de Deus, você não chega ao Pai. Então, com isso, nós vemos que o irmão Brana, ele nunca poderia negar que Deus tinha um filho. Nunca poderia fazer isso. Porque ele disse aqui que foi para isso que Deus o chamou, o vocacionou para pregar. O irmão Brana, ele sempre enfatizava, meus irmãos, que Jesus era real e que ele realmente era o Filho de Deus. Eu quero ler isto, mensagem de Deus. Então, quando eu conversei com o Rabino aqui há não muito tempo atrás, ele disse, Senhor Brana, você o chama de Filho de Deus? Disse, longe está de Deus ter um filho. Porém, não se esqueça que aqueles nessa mensagem que tentam fazer de Jesus o próprio Deus, eles também negam que Deus tem um filho. Nós temos muitos rabinos nesses tabernáculos, né, irmão? Eu próprio, deixa eu continuar aqui, eu disse, ele era o Filho de Deus. Disse, Deus ter um filho, ele não era nem um Cristo, disse, ele pode ter sido um Jesus, mas ele não era o Cristo. Eu disse, Senhor, creria você nos profetas? Ele disse, sim, certamente que eu creio nos profetas. Ele era um rabino judeu de Benton Harbor, Michigan. Eu disse, John Ryan tinha sido curado, cego por 20 anos, ficava sentado na rua. Ele disse, eu dou a John muita esmola. Ele disse, eu acho que esse John Ryan era aquele que era cego e que Deus me revelou que receberia a cura e levou dias, né, até que na barbearia Deus abriu seus olhos. Deve ser esse, né, irmão? Eu dou a John muita esmola. Ele disse, que poder, com que autoridade você lhe deu a visão? Para que os irmãos que não conhecem a história, um dia o cego foi até a fila de oração, numa campanha de cura de Lembrana, e Deus, numa visão, mostrou a ele que aquele cego enxergaria. E Deus simplesmente, o Lembrana disse, olha, vá e siga adiante na tua fé e confesse a tua cura. E esse homem continuou cego, por muito tempo, por muitos dias. Mas para todo mundo ele dizia, eu não sou mais cego. Né, ele vendia jornal nas ruas, então ele pegava o jornal, né, e dizia, extra, 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 não sou mais cego, eu estou enxergando, Jesus me curou, extra. Tenta imaginar as pessoas na rua ouvindo o cego dizendo que não era mais cego. Ele fez isso porque o profeta de Deus disse, diga a todos que você já está curado. E ele ficou assim por semanas e semanas, irmãos. Consegue imaginar isso? É muita fé. E todo mundo debochava, sim, eu sei que você não enxerga, que você agora não está mais cego. Mas um dia ele foi na barbearia e debocharam dele pela última vez. Como é que vai, cego? Oh, desculpe, você não é mais cego, né? Não, não sou mais cego, eu já enxergo, Jesus me curou. E quando o homem foi se aproximar dele com a gilete para fazer a barba, cortou o cabelo, não sei, do nada assim, sem mais nem menos, ele enxergou seu próprio reflexo no espelho. Ele começou a enxergar. Aquilo que Deus lhe revelou pelo profeta aconteceu. Agora ele estava enxergando. E para provar, ele começou a pegar os objetos ali para mostrar. Olha, está vendo? Eu consigo ver isso, eu estou pegando.
Deus lhe deu a sua cura, porque ele insistiu, porque ele perseverou, ele creu em um profeta. Né? Ah, mas isso é uma coisa estranha. Isso eu não vejo nada na Bíblia assim, isso é uma coisa muito estranha. Vamos lá. Lembra quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão? E ele mandou dizer para ele, dizer para todos que agora esse era o seu novo nome? E Abraão quer dizer pai de muitas nações, pai de muitos filhos. E ele não tinha nenhum filho, sua mulher ainda era estéril naquele dia. Mas Deus mandou ele ir para todo mundo, né? Onde ele chegasse, qual é o teu nome? Abraão, sou pai de muitos filhos. Ah, quantos filhos você tem? Nenhum ainda, mas está chegando aí, vai vir todos. Olha, é o mesmo Deus da Bíblia ou não é? O mesmo Deus que mandou Abraão dizer que ele era pai de muita gente, mesmo não tendo nenhum filho ainda, foi o mesmo Deus que disse para o cego, diga a todos que você já enxerga, porque você já enxerga, você já tem a cura. Basta você confessar e não duvidar. Preciso criar esse parênteses aqui, porque temos alguns irmãos, e alguns talvez que nos assistem no vídeo, às vezes não conhecem essas histórias. Então esse judeu ficou impressionado, ele disse, eu conheço esse cego aí, por anos e anos eu dava esmola para eles, e de repente agora está enxergando. O que foi isso? O que é que deu essa visão para esse cego? Né? Então isso me perguntou, ele disse, com que autoridade você me deu a visão? Porque esse rabino soube que foi numa campanha de cura do profeta de Deus. Aí uma mana disse, eu nunca dei a ele sua visão. Ele recebeu sua visão através da fé no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele disse, que filho de Deus? Como pode Deus ter um filho? E eu disse, ele teve um filho. Deus tem um filho. Cristo, em seu dia, foi negado por homens que conheciam as Escrituras. Né? Quem foi que crucificou Cristo? Homens que alegavam conhecer a lei. Representantes que sentavam na cadeira de Moisés. Esses foram os homens que crucificaram Cristo, que conheciam todo o Antigo Testamento. E quem são hoje os que estão crucificando Cristo? São os incrédulos do mundo pagão? Não, são os que se dizem crentes. São os que se dizem cristãos. Eles crucificam Cristo na forma de doutrina. Você está entendendo? Amém. Então aqueles mesmos homens que rejeitaram Cristo lá, que negaram Cristo, eles conheciam as Escrituras. E hoje você tem muitos homens aí rejeitando Cristo, homens que são formados em teologia, que são aí líderes, artífices de igrejas, né, que reclamam conhecer a palavra. Esses homens hoje estão crucificando Cristo na forma de palavra. Mensagem crendo em Deus. O irmão disse, mas só um minuto, esta é a maneira, vocês, bando de eclesiásticos, disse, vocês falharam em ver o verdadeiro significado da Escritura. Vocês sempre cometem erros em seu coração, ensinando como doutrina as tradições do homem. Eles falharam em ver que aquele era o Filho de Deus. Eles disseram, ele é Beelzebul. Eles falharam em ver as Escrituras que claramente apontam para Jesus como sendo aquilo. Ele disse, hipócritas, disse, sabeis diferenciar a face dos céus, e não conheceis os sinais do tempo? Pois se conhecesseis, conheceríeis a mim e a meu dia, e as coisas que estão por vir. E vemos hoje que Deus prometeu nesses últimos dias que estas coisas aconteceriam. Qual é o problema com as pessoas? Elas estão cegas. Cegas pelas tradições das igrejas, pelas tradições dos homens. Eu lembro que uma vez um homem de Belém conversou comigo por telefone e disse, não existe unicidade, não existe unicismo, nunca foi pregado unicismo nessa mensagem. Estava cegado. Eu não estava entendendo que a maioria esmagadora, a maioria dos ministros da mensagem estão pregando unicismo. Este homem simplesmente disse, não, isso nunca aconteceu, isso nunca foi pregado. Por que isso? Está cegado. Tradições cegam. Como um outro ministro também, né? Lá da cidade de Gramado. Ele era associado, um amado irmão, precioso irmão, que muitos o têm como alguém que cumpriu uma profecia, o servo de Deus para o Brasil. Então tem um ministro lá em Gramado que sempre esteve com este homem. E uma vez eu publiquei numa rede social as palavras do irmão Branham, de que lá em Gênesis 1:26, ali era Deus conversando com seu filho, quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu citei uma palavra do irmão Branham sobre isto. Este ministro, que se considera pioneiro da mensagem, foi lá e repreendeu o William Branham,
dizendo que aquilo ali era o ensino católico da Trindade. Como isso é possível? E olha como a tradição realmente cega essas pessoas. Porque a Capela Sistina do Vaticano foi pintada por um homem chamado Miguel Ângelo. E lá no teto lá do Vaticano ele pintou uma pintura chamada A Criação de Adão, onde ali Adão foi representado como Deus criando ele, este homem, Adão, e junto com Deus ali aparecem vários anjos. Este homem estava repreendendo, dizendo que o que Umbanda havia ensinado era de que Deus ali estava falando com seus anjos quando disse façamos o homem, e não Deus falando para o seu filho, porque isso é uma doutrina católica, mas lá na Capela Sistina, lá no Vaticano, os católicos pintaram lá Deus conversando com anjos. E o ministro, o pioneiro da mensagem, estava me dizendo que aquela pintura lá era a mensagem do lembrando. Se isso não é uma cegueira de tradição, eu não sei o que é. Eu até tentei ligar para este homem para conversar com ele, para esclarecer, ele me disse, não, eu estou muito atrasado, e chegou a hora, o momento das minhas orações, e também está muito frio, eu lembro que era inverno, ele disse, está na hora de eu tomar banho antes que fique mais frio. Uma desculpa lá para não conversar. São coisas estranhas, né, irmãos? Mas só para você entender que nós temos muitos, este homem, por exemplo, que eu estou mencionando, ele se considera um dos primeiros que prega a mensagem. Então, se ele tem essa mentalidade, o que você deixa para o resto? Você está entendendo? É o que nós mais temos nesses tabernáculos, tradições. Tradições de homens que estão cegados, que não sequer dão uma chance para si mesmo para se render à verdade, mas preferem arrazoar contra ela. Esses mesmos homens teriam crucificado a Cristo se tivessem vivido nos dias dele, porque estão fazendo isso hoje com a doutrina e com a palavra, dizendo que isso aí é outra coisa, isso aí é catolicismo, isso é dualidade, ou seja o que for. Mas como eu mesmo lhes disse, é o próprio Cristo que cega o entendimento dos incrédulos. Porque Paulo disse, se eles tivessem conhecido a verdade, nunca teriam crucificado a Cristo, o Senhor da glória. Então, meus irmãos, eu tenho que chamar a atenção para isso, porque o Umbanda disse que essas coisas são tradições, e ele disse que tradição leva à morte, morte espiritual. Mensagem do desvelar de Deus. E uma vez, se um homem atravessasse esse véu, era morte instantânea. Agora é morte não atravessá-lo. Amém? Se você não consegue romper esse véu de tradição, transpor essa muralha de denominação para ver a Deus em seu poder, isso é morte. Se você não consegue romper com as tradições de um sistema de igreja, isso vai levar à morte espiritual. Onde uma vez era morte entrar, agora é morte ficar de fora. Então veja, como falamos ontem da sinagoga de Satanás, todas as sinagogas de Satanás que foram levantadas ao longo das eras da igreja, elas foram levantadas com a intenção diabólica de lutar contra a doutrina apostólica de que Deus tem um filho. Todas elas fizeram isso. E nesses últimos dias, o véu de tradição, que foi criado aí por essas sinagogas, foi rasgado nesse tempo do fim com a restauração da fé da igreja primitiva que nos foi restaurada por esse profeta mensageiro. Então, não romper com esses véus denominacionais agora significa morte espiritual. Seja fora ou dentro da mensagem. Então, há muitos ministros aí que até são sinceros e são honestos, que às vezes tomam aí uma escritura, mas ao invés de ler e comentar exatamente, interpretar exatamente o que ela está dizendo, eles fazem segundo uma ideia já pré-concebida ou segundo o treinamento do seu seminário de teologia ou da sua igreja a qual ele pertence. Então, apesar de serem boas pessoas, bons homens, bem intencionados até, eles morrem espiritualmente por trocar a palavra por uma interpretação tradicional dela. Foi como a Umbanda disse. Por que sou contra a religião organizada? Há muitos homens inocentes caindo na armadilha da tradição. Eu diria não apenas inocentes, eu diria que são também ingênuos, né? Segurando a palavra sagrada em suas mãos e supondo estar pregando dela. Agora, nós verificamos a mesma coisa hoje. Homens bons, grandes homens, homens preciosos, tentando pregar a palavra de Deus em suas mãos através de alguma tradição criada pelo homem. Você nunca vai conseguir fazer isso. E você nunca vai conseguir crer no verdadeiro Cristo da Bíblia por meio de uma tradição.
Para você conhecer a Cristo, para você conhecer a Deus, você tem que ouvir a palavra de Deus e não a tradição de um homem. Vocês conseguem? Vocês estão entendendo isso? Você pode dar amém para isto? Amém. Glória a Deus. Cortando aqui, fazendo isto, e junte-se à igreja, e mude a sua membresia, e morre espiritualmente com essa palavra em suas mãos. Bons homens, homens honestos. Então vejam, meus queridos, a tradição é quando se acrescenta ou tira algo da palavra. A tradição de homens faz isso. Ou ela diminui a escritura, ou aumenta, fala uma coisa que ela não disse, e isso aqui, segundo a Umbanda, gera morte. Porque isso faz com que até o seu próprio nome seja apagado do livro da vida. Irmão de hoje, isso chega a tal extremo. Vamos lá, eu tenho uma palavra numa Umbanda para isso. Porque eu sou contra a religião organizada. Se você acrescenta alguma coisa a ela, em sua tradição, ou tira dela alguma coisa, bem, Cristo disse, seu nome será apagado do livro da vida. Você está entendendo isso? O que uma tradição faz? Então você não está apenas crucificando a Cristo, você está se crucificando, mas não da maneira correta, porque nós temos que nos crucificar, nós temos que fazer nosso eu morrer todos os dias. Uma vez que você crucifica, Cristo está fazendo da maneira como Judas fez. Como Judas fez. Judas sabia que Jesus morreu por ele. Eu quero crer que ele entendia isso. Mas ele reconheceu que foi um homem pecador. Ele admitiu que ele cometeu muitos erros. Mas não há nenhum problema de você pecar. Não há nenhum problema em você reconhecer que você está errado, desde que você está disposto a aceitar o perdão. Não importa o tamanho do teu pecado, Deus está, através do seu Filho, disposto a perdoar você de todos os teus pecados. Então o problema não é você ter pecado, o tamanho do pecado, não importa. O problema é se você aceita o perdão. E aí que está o problema. Judas não quis ser perdoado. Judas não aceitou. Ele disse, eu não aceito que um inocente morra no meu lugar. O meu pecado foi horrível demais. É terrível. Eu não admito, parece nobre isso, né? Eu não admito que um inocente morra no meu lugar. Não é justo, não é honesto, não quero isso aqui. Então o que Judas fez? A mesma coisa que o seu mestre. Jesus foi suspenso no madeiro. Judas se suspendeu no madeiro. Como que dizendo, eu mesmo quero saldar minhas próprias dívidas. Eu mesmo quero pagar a culpa pelos meus pecados. E ele não conseguiu. Ele morreu e foi para o inferno com aquilo. Você tem culpa, você tem pecados. E a única forma de você ser redimido e perdoado é deixando que Cristo, a morte de Cristo, ocupe toda a punição que você achava que mereceria por causa dos seus pecados. Deixe o sacrifício de Cristo ser substituído por qualquer penalidade que você mereceria sofrer. Você é digno de sofrer, de pagar, mas Cristo pagou no teu lugar. E quando você rejeita a Cristo, a doutrina, você está fazendo a mesma coisa que Judas. Não, eu não aceito essa doutrina, eu não aceito esse Cristo, eu mesmo quero fazer, eu mesmo quero saudar. Você está querendo fazer a mesma coisa que Judas fez. Aceite o perdão de Cristo e aceite o meio pelo qual Deus provisionou para você ser perdoado. Aceite a doutrina certa que Deus estabeleceu para que você seja nascido de novo e seja um filho de Deus. Você nunca vai nascer de novo. Você nunca vai testemunhar como um filho de Deus confessando uma doutrina que nada tem a ver com a Bíblia. Amém? Diga graças a Deus que você está entendendo. Então isso, eles morrem espiritualmente. Então se você acrescenta alguma coisa a ela em sua tradição, seu nome é apagado do livro da vida. E meus irmãos, tudo isso é porque a tradição permite você aceitar aí coisas, algumas coisas da palavra, mas negar outras. Às vezes não quer dizer que você rejeitou tudo. Não. Às vezes só uma partezinha que você não concordou. Mas o Umbanda nos disse que você tem que ficar com toda a palavra. Você tem que aceitar toda a palavra, não só uma partezinha ali ou outra parte ali e rejeitar toda a palavra. Porque sou contra a religião organizada outra vez? O Espírito está interessado em vindicar a palavra. E se você aceitou a tradição em vez da palavra, agora você diz, bem, nós cremos em toda ela, mas, irmão Breno, eu sei que nós não cremos nisto ou não cremos naquilo. É aí onde você para. Você parou, você retrocede, não apenas você para, mas você regride, você volta atrás, você não avança. A palavra nos mostra que Deus quer que você cresça e continue crescendo na graça e no conhecimento dele. Mas as tradições, ou a incredulidade, ou aquilo que você rechaça da palavra, vai impedir o teu crescimento espiritual. Né?
Paulo começou ali no início da escritura que lembra, ele disse, buscando a perfeição em Cristo. E a perfeição em Cristo você só vai adquirir quando você aceita toda a palavra. Quero ler outra mensagem aqui, explicando o ministério, não temos traduzido. E vamos apenas examinar novamente. Se isso não é bíblico, então deixe isso de lado. Qualquer coisa que te falarem da Bíblia, de Cristo, que não for confirmado pela Bíblia, esqueça. Ele disse, deixe isso de lado. Se eu alguma vez disse qualquer coisa na sua presença, como uma doutrina ou um ensino, que não esteja na Bíblia, esqueça isso, porque não está certo. E se algum anjo, não me interessa o quão real ele pareça, o quão inspirado ele seja, ou um profeta, tem profetas aí que fazem chover céu, não é isso? Chover, eles clamam os céus para chover e chuva cai. E as pessoas ficam impressionadas, é um profeta de Deus. Mas vai ouvir a mensagem que ele está pregando. O Rambam disse, não olhe para os sinais, olhe para a voz que segue esse sinal. Ainda que ele ore e faça chover, se a doutrina dele lá é trinitária, seja o que for, esqueça. Isso. Deixe isso de lado. Se for contrário à palavra de Deus, deixe isso de lado. Ele não é de Deus. Gálatas 1:8 disse, ainda que um anjo do céu vos anuncie qualquer outra doutrina além dessa que já foi ensinada, que seja anátema. Nós não aceitamos nada a não ser o que Deus disse. Amém? Então vejo, meus irmãos, há muita coisa aí sendo ensinada nesta mensagem por vários ministros, mas que nada tem a ver com o que o Rambam disse e que muito menos se confirma pela própria Bíblia. Quero continuar lendo aqui. Jeová Jireh, 56. E a Bíblia diz que Janes e Jambres se levantariam nos últimos dias e que quase enganariam até os escolhidos. Tenha cuidado, irmão, e mantenha isso certo na palavra de Deus. Não saia daí. Há um monte de coisas hoje que estão acontecendo e que não estão vindo dessa palavra. Há muitos sinais, há muita doutrina sendo pregada, muitos milagres também acontecendo e não tem nada a ver com a palavra. Deixe isso só. Fique com a Bíblia. Porque a Bíblia disse que enganariam até os escolhidos, se possível. Amém? E o Rambam disse que você deve se afastar de qualquer coisa que não seja apresentado e que não esteja na Bíblia. Quero ler aqui outra mensagem. Jeová Jireh 1. Se isso não estivesse escrito na palavra para esta era, eu me afastaria disso. Qualquer coisa que não estiver nessa palavra, eu não creio nisso. Agora, eu não aceitaria. Eu não digo que não acreditaria, mas eu não aceitaria. Ou não, o que o Rambam aqui está dizendo é que ele até poderia crer, mas por fazer sentido, sim, alguma coisa que é dita, parece que faz sentido para você. Mas se isso não estivesse, como eu disse, de acordo com a palavra, ele disse que não poderia aceitar, mesmo assim, ainda que parecesse fazer sentido. Eu não entendo isso, mas quando está nesta palavra, e é uma promessa para esta era, então eu entendo. Eu sou um fundamentalista. Tudo deve vir da Escritura. Eu não diria que eu não creria, mas eu não entenderia isso corretamente se não viesse da Escritura. E se em qualquer momento, durante o tempo da parte fenomenal dos cultos e curas, se qualquer pessoa, qualquer que seja, a que você pertença, a que igreja, se você alguma vez viu qualquer coisa que seja questionada, ou que fazemos, e isso não estiver na Escritura, bem, então venha até mim, porque eu certamente quero permanecer neste nível. Porque este é o fundamento, e toda a Escritura, e todas as operações do Espírito Santo devem vir da Bíblia. Então, eu creio nisso. Agora, ele poderia fazer algo que não estivesse na Bíblia, e isso ainda seria Deus, mas eu compreenderei melhor se vier direto da Bíblia. Eu, de certo modo, gosto assim. A única coisa que você pode colocar a sua confiança é na sim, diz o Senhor da Bíblia. Agora, igreja, isso é exatamente onde eu tentei manter vocês, meus filhos. Se algo acontecer a mim e Deus me tirar dessa terra, nunca falhe. Lembre-se disso com todo o seu coração. Fique com essa palavra. Não deixe essa palavra. Qualquer coisa contrária a ela, deixe isso de lado. Não importa o que seja. Amém? Eu vou concluir aqui, eu estou na metade do estudo, mas se eu for ministrar mais outra parte, vai levar mais 50 minutos, que é o tempo que já levamos aqui. Só quero chamar a atenção mais para um detalhe que o Rambam ensinava. Isso faz parte da sua teologia.
Ele disse que a nossa mente ela funciona como um útero. Você sabe que no útero da mulher é onde entra lá o espermatozoide, que vai fecundar lá o óvulo, vai gerar o embrião e ali vai gerar vida. Mambana disse que da mesma forma como a mulher tem um útero, a tua mente também funciona como uma espécie de útero. A tua mente é o útero do Espírito Santo. É na tua mente que uma vez você ouvindo a palavra vai fazer com que aqui germine, frutifique, se desenvolva a vida de Cristo em você. É aqui. Deus trabalha com a tua mente e também com o coração, claro. Mas eu disse, a nossa mente é um útero. Então você tem que ter muito cuidado com que tipo de semente é que você vai permitir que a tua mente seja fecundada. Porque a vida que vai vir daqui vai ser correspondente à semente. Se for uma semente de incredulidade, ela vai ser semeada assim por um espírito, e é o espírito do anticristo. Mas se for uma semente que realmente é fecundada com base na revelação da palavra, então é o próprio Espírito Santo ali fecundando a vida dele para que possa germinar em você, de forma que você também seja um filho de Deus, com as mesmas características do Senhor Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Porque a palavra diz que Deus nos quer que nós sejamos feitos também à imagem do primogênito. E para isso você tem que ter em você a mesma vida que estava em Cristo. Então nossas mentes funcionam como um útero, onde Deus ali coloca a sua semente. Mas se você, volto a repetir, deixa a sua mente ser fecundada por uma outra vida, por uma outra semente, na verdade isso não é vida, isso gera morte, é morte. Mamãe disse algo em alguns sermões, eu quero ler aqui para nós concluirmos, tá bem? A palavra fala da semente original. Agora, há um útero do físico e existe um útero para o espírito. Você crê nisso? Há um útero espiritual e um útero físico. E a mente é o útero para o espírito. Amém? E o Mambana disse que quando a nossa mente é fecundada por uma outra semente que não é a palavra, isso vai produzir um tipo de vida e um tipo de fé que será contrário, obviamente, à Escritura. E isso vai fazer com que você se torne infiel a Deus, com quem nós temos um compromisso. Nós, como noivo do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nós temos um compromisso com Ele. Mas quando você aceita que a tua mente seja fecundada por uma outra semente, é a mesma coisa que acontece quando uma esposa que se permite ter relações com outro homem gera um filho com outro homem. Isso se chama adultério. E no plano espiritual existe, como o Branco chamou, de adultério espiritual, que é quando alguém que deveria ser crente em Deus, que é alguém que se deveria ser cristão, ao invés de frutificar para ele, frutifica uma outra vida, uma outra fé, confessando uma outra doutrina, que não é a doutrina de Cristo. E isto é adultério espiritual. A palavra falada é semente original. É assim que o adultério é cometido espiritualmente. Quando você sabe melhor pela palavra de Deus, pelo intercurso da mente, aceita uma mentira do diabo contra a palavra de Deus, isso é exatamente o que Eva fez lá. Com uma relação espiritual, em primeiro lugar, que veio por crer na mentira de Satanás, pelo útero de sua mente, que poluiu a sua alma, decretou a morte na alma. Depois ocorreu o ato natural. E essa é a única maneira que uma mulher alguma vez pode cometer adultério contra o seu marido, que é primeiro deixar algum homem convencê-la a isso e depois receber um outro homem que não seja o seu marido. Então ela cometeu adultério. E quando a noiva de Jesus Cristo permite credos manufaturados e dogmas assumir o lugar da palavra de Deus, ela está cometendo adultério. Adultério espiritual. E é por isso que o Mambana diz que você precisa ter o ensino certo para poder receber o batismo do Espírito Santo, que é o selo de Deus. Se alguém não receber o selo de Deus, só restará receber então o selo de Satanás, que é a marca da besta. Você está entendendo isso? Continuando aqui a leitura da mensagem de Mambana. A mente é o útero do Espírito. Para quê? Para aceitar ou deixar de fora. É assim que eles cometem adultério, é aceitar, deixando algum espírito maligno de Satanás colocar neles algo contra a palavra de Deus. Então ela cometeu adultério. Eva recebeu, ouça isto, a semente palavra errada, a mentira de Satanás contra a palavra de Deus. O resultado foi a morte. Amém, meus queridos? Então veja,
Tudo isso se resume à situação quando as pessoas são religiosas, elas amam a Deus, elas são tementes a Deus, têm um zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento, como aquela mulher lá que adorou o crocodilo do seu jeito. Nós temos que ter um zelo por Deus, mas há um zelo certo, há uma aproximação certa, há um tipo de abordagem correta que você tem que exercer e praticar para que Cristo possa estar vivendo em você. Amém? Quero ler mais uma mensagem aqui para nós concluirmos. Isso agora é o livro das eras. Sê zeloso e arrepende-te agora. Agora, esta falsa igreja tem zelo. Não se engane acerca disso. O seu zelo tem sido literalmente os dos judeus. O zelo da casa me devorará. Porém, é um zelo errado. É pela casa de sua própria construção, é por seus próprios credos, dogmas, organizações de sua própria justiça. Eles puseram fora a palavra em troca de suas próprias ideias. Eles depuseram o Espírito Santo e converteram homens em líderes. Eles puseram de lado a vida eterna como sendo uma pessoa e converteram-na em boas obras, ou mesmo em conformismo à igreja em vez de boas obras. Mas Deus está querendo um outro zelo. É o zelo para clamar, eu estou errado. Esse é o maior zelo que Deus quer ouvir de você agora, né? Eu estou errado, no caso da pessoa que está crendo em uma doutrina errada. Admitir que está errado, admitir a verdadeira doutrina apostólica. Eu estou errado. Para quem dirá que está errado? Porque veja, mesmo que a verdade é mostrada com tantas evidências, alguns dizem que estão corretos e não se corrigem. Sobre o que estão todas essas denominações baseadas? Sobre a reivindicação de originalidade. Nós temos a palavra original. E essa de Deus, sobre a reivindicação de que essas coisas estão certas. Ora, elas não podem estar todas certas. De fato, nenhuma só delas está certa. Elas são sepulcros caiados, cheios de ossos mortos. Elas não têm vida. É muito duro como o está dizendo aqui, né? Ele vai dizer mais adiante, muitos de seus filhos ainda estão nessas falsas igrejas. Nós temos muitos filhos de Deus aí, genuínos. Ele não disse ministros honestos, sinceros, mas estão em falsas igrejas. Muitos de seus filhos ainda estão nessas falsas igrejas. Eles são aqueles de quem se fala lá em Efésios 5,14, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Estar adormecido não significa estar morto, ou seja, são filhos de Deus, mas eles estão não ainda mortos, estão adormecidos, têm que ser despertados. Quando chega o estágio de morte é porque realmente não é da eleição. Amém? Então, a mãe diz, alguns filhos de Deus lá nas falsas igrejas eles estão como que adormecidos, estão cegados, né? É isso. Estar adormecido não significa que está morto. Esses aqui estão adormecidos entre os mortos. Eles estão ali nas denominações mortas, nos tabernáculos mortos. Eles estão vagando juntamente com elas. E Deus clama, desperta, acorda. É o que Deus fez comigo, é o que Deus fez com você. E há muitos outros filhos que estão adormecidos aí e que precisam ser despertados. Desperta, arrepende-te de tua insensatez. Aqui estão eles emprestando sua influência, dando seu tempo e seu dinheiro, na realidade dando suas próprias vidas para suas organizações anticristãs, e todo o tempo pensando que está tudo bem. Eles precisam se arrepender, eles devem se arrepender, eles precisam ter uma mudança de mente e voltar-se para a verdade. E a única mudança de mente acontece quando você deixa o teu útero do Espírito ser fecundado pela semente da palavra. É só isso que vai permitir você realmente ser transformado, você passar para o novo nascimento. Amém, meus irmãos? É não permitir mais ser dominado por qualquer espírito errado. Que Deus ajude, talvez, aquele que está assistindo esse vídeo. Que Deus lhe ajude, meu querido irmão, minha querida irmã, para que você possa ter este zelo, como a irmã disse, que Deus exige de você. Admita, eu estou errado. Talvez você não está morto, talvez você está apenas adormecido. Desperta-te. A palavra diz hoje, desperta-te. Deus quer ir em busca dos eleitos. Deus quer ir em busca daqueles que são seus filhos.
Então, não se renda a uma doutrina do homem, renda-se a Cristo, renda-se à sua palavra. Não há outra vida fora desta palavra. E como eu tenho dito e testemunhado, vidas são transformadas quando você se posiciona por esta palavra. Umbanda disse, quando alguém se posiciona pela verdade, Deus está obrigado a vindicar esta verdade para ele. Como nós vamos saber que essa doutrina é verdade, irmão Diógenes? Posicione-se por ela. Faça a prova dessa palavra. Muitos gostam de fazer apenas prova do dízimo, provar em mim nos dízimos, mas eu agora te lanço esse desafio. Prove, pratique essa palavra, pratique essa doutrina e veja o que Deus fará por você e por sua família. Amém? Você crê nisso? Amém. Graças a Deus. Vamos falar com o Senhor. Amado Deus e querido Pai, agradecemos por esse breve e curto tempo que aqui tivemos para outra vez, Senhor, tratar da Tua Palavra e de falar dessas coisas que são duras, mas é a Tua Palavra que diz, Senhor. É a Tua Palavra que diz que eles não conheceram o Teu Cristo e por isso o crucificaram. E Paulo diz, se eles tivessem tido a revelação de quem realmente era, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E nós cremos da mesma forma, Senhor, que muitos que hoje rejeitam essa doutrina jamais teriam rejeitado se soubesse que ela é o único caminho para a sua salvação nesse tempo do fim. Porque nós sabemos que Tu usou e vindicou um homem, um profeta, para trazer até nós essa palavra. Essa palavra, Senhor, nos leva ao caminho da perfeição. Essa palavra, Senhor, é o que realmente nos lava, nos limpa, nos purifica. Essa palavra, Senhor, é o que realmente nos faz experimentar o novo nascimento. Essa palavra, Senhor, é o que realmente nos permite passar pelo selo do batismo do Espírito Santo e por aquele arrebatamento que todos nós estamos desejosos. É essa mesma palavra que vai fazer com que o que toda a criação está almejando, que é a manifestação dos filhos de Deus, é esta palavra que está preparando essa novo tempo do fim para todos esses eventos que estão prometidos a acontecer. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Nós não iremos arrazoar contra ela. Se algum momento fizemos, nos perdoe. Se alguma vez nos colocamos no teu caminho, nos perdoe. Se alguma vez fizemos oposição apresentando um credo no lugar dela, nos perdoe. Se algum filho teu que está ouvindo essa simples, humilde palavra tem se apresentado a ti diante dessa palavra, diante com um dogma ou com uma tradição, que tu possas, Senhor, fazer com que ele se desperte. Assim como tu nos despertaste. Assim, Senhor, pedimos que tu nos ajude. Nós que estamos aqui, Senhor, porque não estamos de pé por nós mesmos, é porque tu mesmo sustentou. E sabemos que se estivermos agarrando pelas nossas mãos, ainda que venhamos tropeçar em pedra, tu não nos deixarás tirados no caminho, tu nos levantarás novamente. É essa fé que nós temos, Senhor, porque tu não desprezas um filho teu. Perto está o Senhor daqueles que têm coração quebrantado e livra os contritos de espírito. Ajuda a tua igreja, Senhor, a seguir adiante. O caminho é difícil, o caminho é árduo, mas não é difícil se o Senhor nos ajudar e estiver conosco. Se tu estiver conosco, Senhor, tudo se torna fácil, porque tu mesmo levará nosso fardo por nós. Aleluia. Nós confiamos em ti e nós descansamos em ti. Então, Senhor, ajude-nos. Ajude-nos a ser esposos melhores para as nossas esposas. Ajude a sermos esposas melhores para os nossos maridos. Ser filhos melhores para os nossos pais, ser um empregado melhor para o nosso patrão, ser um patrão melhor para o nosso empregado. Nos ajude em tudo, Senhor, em tudo aquilo que Tu nos colocou em nossas mãos para administrarmos, que possamos fazer o melhor, Senhor, e não será para ninguém mais a não ser para Ti mesmo. O que Tu nos deu, nós devolvemos a Ti e Te damos graças por tudo. Ajuda, Senhor, e o que nos falta, nos acrescenta. Aquilo que nos falta, a sabedoria que nos falta, nos dê, Senhor. Nos ajude a atuar como filhos teus. Ajuda o teu povo que aqui está, Senhor. No nome de Jesus Cristo, aquela glória que Ele disse que foi dada aos filhos porque foi revelado a eles, Senhor, esta mesma glória que esteja sobre a tua igreja. Revela a glória que Tu revelou ao Teu Cristo também para a Tua igreja. Aleluia. Para que todos nós possamos para que todos nós possamos ser um, como Tu e o Teu Filho somos um. Assim pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Digam todos graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus.